Quando Clovis morre, no ano de 511, o reino dos francos merovingios foram divididos pelos 4 filhos dele. Presta muita atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Para os germânicos, tudo que está na terra pertence ao Senhor da terra. Eles não têm os germânicos, como os francos, né? Os francos é um povo germânico, eles não têm noção de coisa pública. Tudo pertence ao Senhor da terra. Quem é que manda na terra? É o rei. Então, quando o rei morre, todo o território tem que ser dividido entre os filhos. Guto, não se divide entre filhas? Não, a mulher não entra na herança. Sempre é o filho. E geralmente o filho mais velho. Tá? Vocês vão percebendo isso aos poucos, tá bom? Então, quando Clovis morre, tá? Quando Clovis morre, deixa eu voltar aqui. Quando Clovis morre, o território vai ser dividido entre os 4 filhos dele. Os 4 filhos dele. Ele, já falei para vocês que ele se converteu ao cristianismo, tá? Quem vai batizar ele vai ser um bispo chamado Remídio, né? Mas quem vai depois catequizá-lo serão os monges. Mesmo com o reino dividido entre os 4 filhos, os merovingios manteram uma unidade territorial. Inclusive, conquistaram algumas partes importantes da França. Uma dessas partes é chamada de Borgonha, está na França, tá? Um território francês hoje. Borgonha foi conquistada por eles no ano de 534. E depois que os ostrogodos caíram, que é outro povo germânico, os francos conquistaram também a Provença, outro território ali bem próximo da Itália, mas é França ainda, tá? Então, os francos merovingios estão conquistando território atrás de território. Foi aquilo que nós mostramos nesse mapinha aqui, ó, para quem chegou depois. Aqui, ó, as conquistas dos francos. Então, eles foram crescendo, vencendo romanos, alamanos, renanos, visigodos, aí conquistaram a Borgonha, depois conquistaram a Provença, até chegar a esse território enorme que vocês estão vendo aí, ó. Inclusive parte da Itália, eles conquistam. A Itália aqui, onde está a setinha aqui é a Itália, vocês vão ver que eles conquistam também esse norte da Itália aí, os francos. Parte desse território, os francos vão dar para a igreja, foi o que nós conversamos na última aula, tá? Só para vocês terem noção desse crescimento dos francos nessa região aí, beleza? Então terminamos aqui, vamos para outra lâmina. O Clovis, dos 4 filhos deles, só o Clotário sobreviveu, os outros vão morrer. E só que gerou muitas guerras. Por que gerou guerras se os outros filhos morreram? Justamente por isso, porque os filhos dos outros irmãos, os sobrinhos do Clotário, não aceitavam o Clotário ser rei sozinho. Eles queriam territórios também. Então gerou uma série de guerras civis naquela região. Mesmo assim, os merovingios mantiveram a unidade política daquele território, tá? Agora presta muita atenção no que eu vou explicar agora. Em 639, um rei merovingio que chamava Dagoberto I, depois que ele morre, esse Dagoberto foi o último rei forte dos merovingios. O último rei que de fato mandou foi esse Dagoberto I. Porque depois desse Dagoberto, depois da morte dele, os reis daquela região, os reis merovingios, começaram a ser chamados de reis preguiçosos, está aí o termo em francês, tá? Ou reis que não fazem nada, quer dizer, só tem um título. Quem manda são os senhores locais. Então, aos poucos, essa aristocracia local vai ganhando poder local e vai administrando. Os reis, eles só mantêm o título e quem manda são essa aristocracia local. Então, essa aristocracia local vai se tornando funcionários do rei, funcionários públicos do rei. Eles foram chamados de prefeitos do palácio, porque eles administravam o palácio. Eles começaram a ser, no início da carreira política desses homens, desses funcionários públicos, eles eram mordomos, cuidavam do palácio, literalmente mordomos. Por isso que eles são chamados também mordomos. Depois eles vão crescendo em poder, essa aristocracia, até virarem prefeitos do palácio. Quem é que manda na administração? É o rei? Não,
são esses homens chamados prefeitos do palácio. O rei passou a ser um título apenas de nome, sem nenhuma função, esses reis começaram a ter. Então esses prefeitos do palácio eram uma espécie de primeiro-ministro, eram chefe da administração, comandava o exército, comandava o território. Quem é que mandava de fato então? Os prefeitos do palácio, esses prefeitos do palácio. Quem era rei? Esses reis que não faziam nada, eles tinham o título, mas quem mandava de fato eram esses prefeitos do palácio. E aos poucos, depois desse Pepino de Heristal, aqui século VII, esse homem é importante porque ele é o avô do Pepino, o Breve, ele é o avô. Esse Pepino de Heristal, depois dele, os prefeitos do palácio chegou a ser tão forte que ele passa a ser de fato o verdadeiro governante. E a partir dele começa essa ideia de que os cargos começam a ser transmitidos de pai para filho. Um prefeito do palácio vai transmitir o seu cargo para o filho e assim por diante. Cada vez mais esses prefeitos do palácio vai ter um poder muito grande e vai transmitir os territórios em herança para os filhos, tá? Então, em vez do rei dividir agora o território entre os seus filhos, é o prefeito do palácio que está dividindo esses territórios entre os seus filhos. O rei perdeu completamente a função. Pessoal, se um rei não tem função, ele vai cair. Foi isso que o Pepino fez. O Pepino, que era neto desse Pepino de Heristal, olha de onde vem o nome do Pepino, tá? O nome Pepino, o Breve, vem do avô dele, Pepino de Heristal. Então, o Pepino Breve vai tomar o poder do rei que não fazia nada, que não mandava. Mas vamos aqui devagar, só para vocês entenderem, tá? O filho do Pepino de Heristal, o avô do Pepino Breve, era um homem chamado Carlos Martel. Alguns chamavam também ele de Carlos Martelo, porque andava com martelo de guerra na mão. Carlos Martel. Esse Carlos Martel, ele foi importante porque foi ele que expulsou os muçulmanos naquela batalha que eu falei na última aula, que é a Batalha de Poitiers, que faz com que os muçulmanos recuem para a Espanha. Os muçulmanos queriam entrar na França, esse Carlos Martel não deixa, o que faz com que a igreja perceba a força política e militar desses francos, tá? Então, Carlos Martel, ele foi filho do Pepino de Heristal. Quem é o Pepino de Heristal? O pai do Pepino Breve. O Carlos Martel teve 2 filhos, Carlomano, o mais velho, e Pepino Breve, o mais novo. Quem é que deveria assumir o poder de prefeito do palácio? Deveria ser o Carlomano, era o mais velho. Só que ele vai entrar no mosteiro, ele vai se tornar monge, e quem vai assumir o poder vai ser o Pepino o Breve, tá? Esse Pepino vai derrubar o último rei merovingio, chamado Tilderico III. Então o Pepino Breve vai entrar numa guerra contra o Tilderico III. Quem é o Pepino Breve? Ele é um prefeito do palácio, ele não era rei ainda. Quem era rei era o Tilderico III. O Pepino vai vencer o Tilderico III, tá? E vai pedir para que o Papa reconheça ele como rei. Isso aconteceu no ano de 751. Está aqui embaixo, ó. Quem era o Papa na época? Zacarias. Então ele manda uma carta perguntando quem deveria ser rei. Quem de fato tinha título ou quem detinha um poder? Quem é que ele é rei? Quem tem apenas a coroa na cabeça ou quem manda? O Papa responde, quem manda. Ele fala, quem manda aqui sou eu. E o Papa então vai coroá-lo rei dos francos em 751. E aí começa a dinastia chamada dinastia carolíngia com o Pepino Breve. Então, como eu falei no início da aula, o último rei merovingio foi Tilderico III. O primeiro rei carolíngio será Pepino Breve, tá? O Pepino vai ser o pai do Carlos Magno, o principal imperador dos francos, que eu vou falar na próxima aula. Foi o Pepino que foi até a Itália expulsar os lombardos. Lembra da última aula que os lombardos ameaçavam o papado? O Pepino foi até a Itália, salvou o Papa Zacarias e entregou o território para a igreja, chamado Estados Pontifícios. Isso está na última aula que nós falamos com vocês, tá? Vamos aqui voltar uma lâmina.
Portanto, quem apoiou o Pepino? Dois grupos. Primeiro, o Papa Zacarias vai abençoar esse novo rei. E também a nobreza local vai apoiar o Pepino como rei dos francos, tá? Aquele rei que foi deposto, qual rei que foi deposto? Tá aqui o nome dele, para vocês não perderem aqui, ó. O Teoderico III, ele perdeu o poder. Para não matarem ele, arrumaram uma solução, mandaram ele para o mosteiro, cortaram o cabelo dele, o cabelo é o símbolo do poder franco, cortaram o cabelo dele e mandaram ele para o mosteiro, e lá no mosteiro ele ficou até morrer, e o Pepino então assumiu o poder, passando a governar os francos, se tornando então o primeiro rei carolíngio da história, ok? Isso é um pouco a história dos merovingios.